Olá, tudo bem? Continuando então sobre nossos tópicos de matemática básica, a gente fala hoje nessa aula sobre números decimais. Relembrar a representação, a leitura e também as operações, soma, subtração, multiplicação e divisão de decimais. Decimais são aqueles números com vírgula, então decimais finitos, por exemplo, como é que a gente lê esse número 0,3? Representa como, primeiro, e como se lê? Duas coisas. Uma casa depois da vírgula são décimos. Duas casas depois da vírgula são centésimos. Três casas depois da vírgula são milésimos. Neste caso aqui, a gente tem um dígito só depois da vírgula. 3 dividido por 10. Sempre assim, copia um número sem a vírgula e coloca, se for uma casa depois da vírgula, divisão por 10. Duas casas depois da vírgula, divisão por 100. Três casas depois da vírgula, divisão por 1000 e assim por diante. Então, 0,3 se escreve dessa forma, 3 sobre 10. E como se lê? 3 sobre 10, a gente lê 3 décimos. Então, divisão por 10, a gente vai ler décimos, são 3 décimos. Se fosse 0,7, seriam 7 décimos. Se fosse 0,9, seriam 9 décimos. Ah, professora, mas tem duas casas depois da vírgula. O que vai acontecer? Se são duas casas depois da vírgula, a divisão é por 100. 0,17. Como é que se representa? Na forma de uma fração? 17 sobre 100. 17 sobre 100. Que se lê 17 centésimos. Se a divisão é por 100, são 17 centésimos. Se fosse 0,21, fica 21 centésimos. Se fosse 0,35, fica 35 centésimos. 0,89, fica 89 centésimos. Sempre assim. Três casas depois da vírgula, como é que representa e como se lê? 119 sobre 1000. Observa que o mesmo número de casas que a gente tem aqui depois da vírgula vai corresponder ao número de zeros que a gente coloca no denominador. Se é uma casa depois da vírgula, divisão por 10. Se é duas casas, divisão por 100. Se forem três casas, divisão por 1000. 0,119, são 119 milésimos. Então, como se lê? 119 milésimos. 119 milésimos. Então, aqui já fiz três coisas, né? A representação de um decimal são esses números aqui com vírgula. Já fiz a transformação para a fração. Qual é a fração que corresponde àquele número decimal? E também relembramos aqui a maneira como se faz a leitura desses números decimais. Se a gente tem uma parte inteira e uma parte decimal, como 2,3, como se lê esse número? Como se representa esse número? 2,3, como é que eu transformo ele em fração? Sempre do mesmo jeitinho, não interessa a vírgula nesse momento. Esquece a vírgula e copia o número. E no denominador, quando tem uma casa depois da vírgula, a divisão será por 10. Se tiver duas casas, a divisão será por 1000, por 100. Se tiver três casas, a divisão por 1000 e assim por diante. Então aqui, 2,3, 23 por 10. 23 por 10, mas a gente não lê assim. A gente lê 23 décimos. Ou, melhor ainda, são dois inteiros. O mais provável, numa questão de prova, seria dizer 2 inteiros e 3 décimos. Então, este número que tem uma parte inteira, eu leio 2 inteiros e 3 décimos. Também está correto dizer que são 23 décimos. 12,17. 12,17, para transformar para fração, como são duas casas aqui depois da vírgula, coloca-se dois zeros no denominador. Ou seja, uma divisão por 100, são centésimos. Leremos este número como
Como se lê esse número? 12 inteiros e 17 centésimos. Se é uma casa depois da vírgula, a gente lê décimos. Se são duas casas, a gente lê centésimos. Se forem três casas, a gente lê milésimos. Mesma coisa aqui, ó, 1509 dividido por 100. Copio o número sem a vírgula, como tem duas casas depois da vírgula, a divisão é por 100. Como se lê esse número? 15 inteiros. O que está antes da vírgula corresponde ao número inteiro. Então, 15 inteiros e 9 centésimos. 9 centésimos. Sempre que vem antes da vírgula, parte inteira, mais uma parte decimal, que é a mesma ideia do nosso sistema monetário brasileiro. A gente fala em reais e centavos. Por exemplo, R$ 2,30. São R$2 inteiros mais 30 centavos de real. Se eu tenho 15,09 em reais, o que significa? R$15,09. Mesma ideia. Para transformar o decimal em fração, foi isso que a gente já fez agora nesses primeiros exemplos, mas é simplesmente copiar o número, seja ele qual for, e o número de casas que tem depois da vírgula vai corresponder ao número de zeros que a gente coloca no denominador. Uma casa depois da vírgula, divisão por 10. Duas casas, divisão por 100. Três casas, divisão por 1000 e assim sucessivamente. Já foi o que nós fizemos, mas vamos voltar a fazer aqui. 7,1 significa 71 décimos. Copia o número sem a vírgula, como tem uma casa decimal, fica a divisão por 10, décimos. Se fosse 7,18, 718 por 100, porque são duas casas depois da vírgula, significa uma divisão por 100. Se fosse 7,181, copia o número sem a vírgula e conta as casas que tem aqui. 1, 2, 3. Se são três casas depois da vírgula, divisão por 1000. Sempre assim. Para transformar uma fração em decimal, como se faz? Agora o processo inverso. Por exemplo, eu tenho 2/5 e quero escrever na forma decimal, como é que fica? Faz a divisão. Faz a divisão. 2 dividido por 5. O 2 para dividir por 5 não dá. O que a gente faz? Coloca 0 e coloca aqui 0, 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20 e acabou a divisão aqui. Ou seja, 2/5 é o mesmo que 4 décimos. 0,4 se lê 4 décimos. Faça aí as suas anotações para relembrar, para posteriormente revisitar esse material e você ainda lembrar disso que nós estamos aqui falando. Então, como é que se lê aquela fração? 2/5. E quando eu representei na forma decimal, ficou 0,4, que se lê 4 décimos. 4 décimos. Uma outra fração, para a gente transformar, se fosse 3/8, como é que fica? 3 dividido por 8, 0, coloca o 0. 3 vezes 8, 24, sobra 6. Coloca o 0. 60 por 8 dá quanto? 7 vezes 8 dá 56. Olha a tabuada, tem que saber, né? Tabuada. Sobrou 4. Coloca o 0 de novo. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 e acabou aqui a divisão. 0,375, ou seja, 375 milésimos. Este número, então, a gente lê assim, ó, 375 milésimos. Por que milésimos? Porque a gente tem 3 casas depois da vírgula. Então, são 375 milésimos. Aproveitando aqui que eu fiz uma divisão, eu vou relembrar o seguinte, que é um dos detalhes que a gente também programou para comentar aqui nessa aula.
Fui dividir o 3 por 8. Não deu para dividir, coloquei a vírgula aqui, 0, e coloquei um 0 aqui para poder dividir. Daí sobrou 6. Eu coloquei outro 0 aqui para formar o 60, por conta daquela vírgula. Daí sobrou 4, coloquei outro 0 aqui, ainda por conta daquela mesma vírgula. E assim vai com todos os restos que vão sobrando ao longo da conta. Essa vírgula aqui, ó, que a gente colocou, vai dar direito a um 0 para cada resto. Para cada resto ali que vai sobrando, um 0 é por conta daquela vírgula. Um só. Se a gente precisar de mais um 0, daí tem que aparecer também no quociente. Quociente é esse resultado aqui, tá? Todos os detalhes eu considero muito importante que você relembre. Quociente é o resultado da divisão. Então, 3/8 corresponde ao número decimal 0,375, que se lê 375 milésimos. As operações. Para somar ou subtrair números decimais, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, vai alinhar os dois números, vírgula embaixo de vírgula, para somá-los. Para subtrair também. Por exemplo, 12,41 mais 5,23. Então, vírgula embaixo de vírgula e soma normalmente como se não tivesse a vírgula ali. A vírgula vai continuar aqui na mesma posição. Eu faço 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 2 mais 5 dá 7, 1 não tem nada ali para somar com ele, se quiser considerar alguém aqui, é 0. Então, 17,64 é o resultado dessa soma. Então, vírgula embaixo de vírgula e soma normalmente. Para subtrair, também, 18,79 menos 5,41. Vírgula embaixo de vírgula e faz a subtração. 9 menos 1, 8. 7 menos 4, 3. A vírgula no mesmo lugar. 18 menos 5 dá 13. 13,38 é o resultado aí dessa subtração. Vírgula embaixo de vírgula, soma e subtrai normalmente. Multiplicação. Como é que a gente multiplica números decimais? Esquece a vírgula no primeiro momento. Vai multiplicar os números inteiros. No final, a gente conta todas as casas cumulativamente. E daí conta as casas decimais naquele resultado que a gente encontrou. Multiplicar os números sem a vírgula, depois a gente conta todas as casas que tem depois da vírgula. A gente vai colocar a vírgula no resultado, deixando tantas casas decimais conforme que a gente tinha contado ali naquela etapa anterior. Por exemplo, 2,1 vezes 1,2. Esquece a vírgula. Esquece a vírgula. Você vai multiplicar 21 vezes 12. Esquece a vírgula nesse momento. Faz 2 vezes 21, 42. 1 vezes 21, 21. 2, 5, 2. Terminou de multiplicar? Conta quantas casas tinha depois da vírgula. 1, 2. Então, o resultado será 2,52. 2,52. 2 inteiros e 52 centésimos. Lembrava disso? São detalhes e que tem que praticar para quando aparece nas questões ser tranquilo, ser natural, ser fácil de fazer. Multiplicação com vírgula, como é que faz? Multiplica os números sem a vírgula, depois conta quantas casas tem no resultado. Conta as casas cumulativamente, aqui a gente tem uma casa e uma casa. Então eu deixo aqui 2 casas depois da vírgula no resultado. 2,52. Vou multiplicar 1,44 vezes 1,2. Como é que fica? Esquece a vírgula e faz 12 vezes 144. Então, esquece a vírgula. 2 vezes 144, uma vez, 8, 8 mais 4, 12, 7, 1. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, a gente vai deixar 3 casas aqui depois da vírgula. O
O resultado, então, vai ser 1,728. 1,728. 1,44 vezes 1,2 resulta em 1,728. Vou colocar aqui mais uma situação com zeros, que é o seguinte. Vou botar um número maior, tá? Digamos que eu tenho que fazer um cálculo assim, com números maiores. Ah, professora, eu tinha que fazer 25.000 vezes 1,2. E daí me atrapalhei. Porque com vírgula, os dois com vírgula, entendi, peguei. Mas aí aquele monte de zeros me atrapalhou. Dica. Se você tem que multiplicar 25.000 por 1,2, o que eu sugiro? Esquece a vírgula por enquanto e esquece esses zeros também. Por enquanto. Não importa neste momento quantos zeros tem, nem quantas casas depois da vírgula. Neste momento, vou deixar para pensar nisso depois. Ou seja, eu vou multiplicar 25, olha o que a gente vai multiplicar aqui juntos. 25 vezes 12, tá? Faz normal a multiplicação, 25 vezes 12. Se conseguir fazer isso de cabeça, ótimo, se não, faz no papel, tudo bem, ó. 2 vezes 25 dá 50, 1 vezes 25 dá 25. Deu 300. 25 vezes 12 dá 300. Tinha aqueles 3 zeros que eu tinha ignorado. Ó, esses 3 zeros, eu vou devolver eles aqui, ó. Só copiar eles aqui de volta. 1, 2, 3. Que são esses zeros aí que eu tinha riscado. Devolvi. E tinha também uma casa depois da vírgula aqui, ó. Então, uma casa depois da vírgula. Resulta, portanto, aqui em 30.000. Pronto. 30.000. Então, se você tem um número com zeros, para multiplicar com um número decimal, um número com vírgula, a dica é, esquece os zeros no começo, não enche uma linha de zeros na multiplicação. Porque fica mais comprido, fica desalinhado às vezes para somar, aumenta o risco de errar. Então, tira aqueles zeros no final, devolve os zeros. Se tem 5 zeros, coloca lá os 5 zeros no final. Ah, se tem 3 casas depois da vírgula, tudo bem, não importa. Não importa. Tá? Então fica mais fácil de fazer a conta assim. Outro detalhe é sobre as dicas. Eu tinha que fazer aqui, ó, 25 vezes 12. Daí eu disse assim, ah, se você sabe fazer isso de cabeça, direto, melhor. Se não, faz da forma convencional. Multiplicar por 12, eu posso fazer assim, ó, 25 vezes 10 dá quanto? 250. E 25 vezes 2 dá 50. Eu quero multiplicar por 12, mas eu sei fazer facilmente, vezes 10 dá 250, e 25 vezes 2 dá 50. Ou seja, totaliza aqui, 250 mais 50, 300. Os mesmos 300 que a gente encontra aqui na multiplicação da forma convencional. Isso de desmontar o número, de tentar fazer os cálculos mentalmente, são ferramentas, são artifícios, são métodos que a gente pode usar para ganhar agilidade e segurança nas operações. Ainda que a gente prefira fazer todas as operações da forma convencional, multiplicação, divisão, à medida que a gente vai exercitando o raciocínio, vai melhorar isso não só para matemática. Todas essas dicas são importantes para ganhar agilidade de raciocínio. Sobre as operações ainda decimais. Como é que a gente divide quando a gente tem um número com vírgula? Primeiro passo, igualar o número de casas depois da vírgula. Feito isso, tira a vírgula e vai dividir como se fossem números inteiros. Por exemplo, vamos dividir aqui 2,1 por 1,5. Como é que eu vou dividir isso? 2,1 por 1,5. Bom, aqui tem o mesmo número de casas depois da vírgula, então é só tirar a vírgula e fazer a divisão. Primeiro passo, igualar o número de casas depois da vírgula. Ah, já é igual a 1? Beleza, não vai precisar fazer nada. Tira a vírgula e agora faz a divisão de inteiros. Vou dividir 21 por 15. 21 dividido por 15
Dá 1, dá 15 e sobra 6. Não tem nada para baixar, coloco vírgula aqui e coloco 0. 60 por 15 dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Acabou aqui a divisão. 1,4. Pronto. Feito. Correto. Se não fosse igual ao número de casas depois da vírgula, 2,25 para dividir por 1,5. 2,25 e eu quero dividir por 1,5. Qual é o primeiro passo? Igualar o número de casas depois da vírgula, colocando 0 naquele que tem menos. Aqui a gente tem 2 casas depois da vírgula e aqui eu tinha uma casa só. Então eu acrescento um 0 aqui para ficar com 2 casas também no divisor. Então, igualar o número de casas depois da vírgula colocando zeros. Quando ficou com a mesma quantidade de casas depois da vírgula, você esquece a vírgula e divide como se fossem números inteiros. Próximo passo aqui, então, esquece a vírgula, tirei a vírgula. Eu vou dividir 225 por 150. 225 por 150 dá 1, dá 150 e sobra 75. Não tem mais nada para baixar, então coloca a vírgula e coloca 0. 750 para dividir por 150 dá 5. Dá exatamente 5. Divisão exata acabou aqui. 1,5 é o resultado dessa divisão. Vamos pensar aqui num número que eu quero, ó, 1,04 vezes 1,1. Vou fazer essa conta aqui primeiro. Esquece a vírgula. Ó, esquece a vírgula. E eu vou ter aqui 104 mais 104 aqui, 4, 4, 1, 1. Eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Tá? Multiplicação com vírgula. Agora eu vou fazer o seguinte, 1,144, ou seja, 1 inteiro e 144 milésimos, dividido por 1,1. Eu quero saber quanto dá. Vou apagar esse rascunho. O rascunho eu usei para pensar num exemplo do que eu queria mostrar. Tá? Já serviu também ele como uma multiplicação com vírgula para a gente fazer mais uma operação de multiplicação com decimais. Mas agora eu quero fazer isso aqui, ó. 1,144 para dividir por 1,1. Essa divisão que a gente tem que fazer. Primeiro passo, igualar o número de casas depois da vírgula. Como? Colocando zeros naquele que tem menos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. E aqui eu tenho só um 1 depois da vírgula. Coloca 2 zeros ali para que a gente tenha 3 casas depois da vírgula, tanto no divisor quanto no dividendo. Igualou o número de casas depois da vírgula? Esquece a vírgula. Esquece a vírgula. Tira essa vírgula. Você vai dividir 1.144 por 1.100. Tá? Isso você tem que enxergar. Igualei o número de casas depois da vírgula, não tem mais a vírgula, tirei a vírgula. E estou dividindo 1.144 por 1.100. Dá 1, dá 1.100 e sobrou 44. Não tem mais nada para baixar, o que a gente faz? Coloca a vírgula e coloca 0. 440 dá para dividir por 1.100? Não dá. O que eu falei sobre isso? Lembra que eu falei que a vírgula dava direito a um 0 para cada resto? Coloquei um 0 aqui, não foi suficiente, vou ter que colocar um outro 0. Esse 0 também tem que aparecer lá no quociente. Então, vai ficar aqui 4 vezes 11 dá 44, ou seja, 4.100 e 400. Acabou aqui a divisão. 1,04, 1 inteiro e 4 centésimos é o resultado dessa divisão. Importante isso que eu acabei de relembrar aqui, porque é um erro muito facilmente cometido por quem não pratica essas operações. A vírgula dá direito a um 0 para cada resto. Eu costumo dizer em aula que é uma promoção. Compre uma vírgula e ganhe um 0 para cada resto, um só. Vou voltar aqui no exemplo que a gente fez juntos, ó, de divisão, que eu já falei sobre isso, aproveitei para falar sobre isso.
Promoção da vírgula funciona assim. Tá aqui a vírgula e eu ganhei este zero aqui. Comprei aquela vírgula. Sobrou 6. Este zero por conta da vírgula. Este zero depois do 4 também por conta daquela mesma vírgula. Comprei a vírgula e eu ganho um zero, um só, para cada resto. Um só. Se eu precisar de mais um zero, vai ter que colocar também no quociente. Foi o que aconteceu aqui nesse exemplo agora. Olha o que nós tínhamos. Coloquei a vírgula e ganhei este zero aqui. Ó, coloquei a vírgula, ganhei esse zero aqui. Só que 440 não dá ainda para dividir por 1.100. Eu precisei de um outro zero. Coloquei mais um zero aqui, ó. E daí tem que colocar lá no quociente também. Agora, 4.400 dá para dividir por 1.100. Dá 4, dá exatamente 4.400 e acabou a divisão. Então, o resultado da divisão é 1 inteiro e 4 centésimos, 1,04. Detalhe, mas detalhe importante aí a ser relembrado sobre divisão de decimais. Igualar o número de casas depois da vírgula, tira a vírgula e divide normalmente como números inteiros. Só que quando a gente faz a divisão, colocou a vírgula vai te dar direito a um zero para cada resto, um só. Se precisar de mais de um zero, coloca de novo lá no quociente. Se aqui nessa divisão, se eu precisasse de mais um zero aqui, apareceria lá no quociente também outro zero. Tá? A vírgula só dá direito a um zero em cada linha ali da conta. Sobrou um número, ganhou um zero. Não foi suficiente, vai colocar outro? Aparece também lá no quociente. Então, nesta aula, nós revisamos leitura, representação e as operações básicas com números decimais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. É muito importante que você continue fazendo exercícios. Você pode escrever alguns exemplos de divisão, fazer a conta no papel e conferir na calculadora. Calculadora, obviamente, só para isso, né? Não pode calculadora na prova, não pode também durante a preparação para a prova. Para resolver as questões, usar a calculadora, não está valendo. Mas para fazer exercício de praticar as operações de multiplicação, divisão, para conferir se está certo, tudo bem. Certo? Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários, pode nos chamar para eu ajudar a esclarecer. Revisamos então operações com decimais e logo a gente se encontra para mais detalhes de matemática básica. Até! ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.